Oi, tudo bem? O que acontece? Tá azul. Estava eu limpando a casa e pensando, porque já falei pra vocês, eu penso enquanto eu estou andando, me movimentando principalmente. E desde que eu comecei a escrever, eu fiquei muito reflexiva sobre a minha escrita. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Só pegar a luva aqui que eu vou lavar a louça. Vou lavar a louça. Ai, peraí, que a gata precisa ficar de jejum agora. Peraí. Então vamos lá. Pra quem não sabe, eu sou formada em Ciências Sociais. Ciências Sociais é um curso, pelo menos na Universidade de São Paulo, profundamente teórico. A Universidade de São Paulo ela tem esse histórico de ensinar visando transformar os estudantes em pesquisadores ao invés de profissionais do mercado. Ela tem esse intuito mais acadêmico ao invés de um intuito profissionalizante. Tudo bem, tranquilo, perfeito. Desde que eu fiz Ciências Sociais pensando que eu queria ser jornalista de política, né? De coluna de política. E aí, enfim, com o tempo, fui ficando tipo assim, jornalismo. Todo respeito a quem faz jornalismo. Adoro escrever também, mas veja bem. E aí, ao mesmo tempo, foi surgindo, né, essa questão que a própria universidade te coloca nessa questão do seguir a carreira acadêmica ou não seguir a carreira acadêmica, o que fazer. E aí, gente, de verdade, eu fiquei bem confusa por um tempo, mas à medida em que eu ia estudando e, enfim, aprendendo mais sobre as coisas, eu fui pegando uma raiva intensa da academia e eu fiquei profundamente frustrada comigo mesma quando, voltando para minha escrita e pro que eu quero escrever, eu percebi que eu cometo o mesmo pecado que me afastou da academia. Pra quem não sabe, a academia, ela, é fonte da produção do conhecimento científico no Brasil. E eu tenho uma sensação, que não é uma sensação, é um fato, de que a academia, ela é profundamente centrada em si mesma. Ela escreve pra si mesma, ela produz pra si mesma, ela lê entre ela. Então, assim, o conhecimento produzido fica dentro da academia. Isso... por N motivos, falta de divulgação científica, a própria linguagem que as pessoas escrevem, enfim, N motivos. E eu sempre tive pra mim que as coisas que a gente aprendia no curso de Ciências Sociais deviam ser conhecimento público, porque são conhecimentos profundamente importantes. Deixa eu mudar essa luz que tá me incomodando, essa luz muito branca, tá realçando minha olheira. Assim acho que é menos pior. E eu comecei a reparar que eu não lembro o que eu falei. Tá, e eu reparei que eu não sou uma escritora pra todo mundo. Pois é. Eu tenho pra mim que os grandes escritores, eles têm essa coisa do debater um tema dentro de uma trama principal. Normalmente a trama principal ela é uma coisa que chama a atenção. Então, por exemplo, um romance, um triângulo amoroso, uma coisa que seja um bafafá, um cara que ficou milionário do nada e depois fica pobre, e triângulo amoroso, sei lá o que, lá. Obviamente, todos eles discutindo uma ideia muito importante, crítica à elite nacional, enfim, inúmeras questões. E eu sinto que eu fico na parte do refletir a questão. E que eu não tenho essa trama inicial, que é importante para chamar as pessoas, né? Então acaba que o meu público é um público fechado, que muito provavelmente produz para si mesmos, porque não querem abrir a arte pro pop, pro popular. Eu acho ridículo isso, essa desvalorização da arte popular, mas enfim. E é um detalhe que eu pretendo passar a vigiar na minha escrita, que é escreva para o popular, porque assim... E colocar esses elementos, que são super importantes para atrair público. Porque assim, gente, de verdade, se fosse pra ficar escrevendo reflexão e crítica, eu tinha ido pra academia. E eu não tenho a menor intenção, porque a minha ideia é debater as reflexões que eu tenho, os assuntos que eu acho super importantes com o povo, com a população. Né? Não todo mundo, obviamente, eu sei que a população brasileira não lê, mas
com quem lê, pelo menos. A maioria, tentar pegar a maioria para poder discutir um assunto super importante. E é isso, assim, é uma autocrítica, acho, que eu já tô implementando nos livros. Eu vou lavar a louça, por isso que eu tô com de luva. E é isso, assim, eu tenho a sensação de que é um ego, é uma arrogância que, tipo, fica ali, sabe? E eu não vou lembrar o nome do autor, mas tem um escritor muito famoso, que eu não sei o nome dele, de Sociologia da Arte, que fala sobre isso, né? Sobre a arte ficar centrada. Você ganha por reconhecimento, né? Teu dinheiro é reconhecimento, é o capital cultural. É o nomezinho ali, sabe? Ator que ganhou o Oscar, o Nobel de Literatura, entende? Então, enfim, sabe? Patético. Mas é isso. Essa foi a reflexão do dia, por enquanto, pelo menos. Fala uma editora aqui. O que eu queria dizer é que o reconhecimento da arte e também da academia acaba ficando autocentrado. Então, uma arte ela tem valor, uma literatura é boa, quando um grande crítico de literatura gosta do seu livro. E não porque ele é aclamado de vendas. Enfim, isso tem diversas razões do porquê ser. Mas eu acho interessante a gente pensar que as coisas que têm um super valor em termos de qualidade, fala assim, nossa, isso aqui é uma obra de muita qualidade, normalmente vai ter relação com esse reconhecimento em si própria, né? Então tem alguns autores, alguns artistas, alguns musicistas, alguns cineastas que produzem coisas que são pra dentro, não são pra fora, entende? Enfim, aí a coisa fica circulando dentro desse reconhecimento. E eu não sei o quão limitado, sabe, é você fazer arte para um grupo de artistas que acha que algo que é popular tem menor valor. Não sei, fico pensando um pouco nisso. Ao mesmo tempo, é óbvio que a gente tá falando de um rigor técnico, talvez, nessas obras que, obviamente, não vão ser populares, e aí também quanto que é cabível ao artista se moldar para caber no gosto popular e excluir a sua expressão artística. Enquanto escritora, isso é uma coisa que me pega muito, principalmente porque eu não escrevo literatura mainstream do momento. Não por, enfim, mas porque eu vejo que a fantasia tá em alta agora e eu não escrevo fantasia. Não uma crítica, é só uma constatação. Mas é isso, gente, o que eu queria dizer com aquela questão do capital cultural, eu tava falando mais nesse sentido do que em relação a pagamento de artista ou não. Acho que eu embolei um pouco ali. Só pra finalizar, esqueci de falar isso, que eu acho super importante. Não precisa falar difícil pra falar sério. Não é porque uma obra ela é pop que ela não é séria, que ela não é complexa, que ela não tá debatendo assuntos super interessantes.